Olá, boa tarde. Eu sou Giovana Pagel e você está assistindo ao Dinheiro ao Vivo, o programa que traz um resumo das principais notícias de economia, finanças e negócios. Você pode nos acompanhar de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 5h30 da tarde, pelo site istoedinheiro.com.br ou pelas nossas páginas no Facebook, no YouTube e também no Twitter. No programa de hoje nós vamos falar sobre jovens na política. E quem está conosco aqui no estúdio é a cientista política e astrofísica Tabata Amaral, que é candidata a deputada federal por São Paulo pelo PDT. Ela é uma das personagens da reportagem do editor de economia Gabriel Baldocchi sobre jovens lideranças que estão renunciando carreiras promissoras no mundo corporativo para entrar na política. Olá, Tabata e Gabriel. Olá, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, sejam bem-vindos. Daqui a pouco a gente vai conversar melhor e explicar, entender aí como que está funcionando a sua campanha, né? Como que é toda essa mudança aí que você está vivendo, né, na sua vida. E você que está aí nos acompanhando também pode participar, é claro. Mande as suas dúvidas, as suas sugestões. Quer fazer alguma pergunta, né, aqui para a Tabata? Então esse é o momento. Sempre que você comentar, não esquece, use a hashtag Dinheiro ao Vivo. E vamos aos destaques do dia. Dólar em alta já impacta consumidores. Taxa do cheque especial chega a 303,2% ao ano em julho. Temer sugere distribuição de senha para a entrada de venezuelanos no Brasil. E a gente começa então pelo nosso tradicional giro de informações pelo mercado financeiro. O Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa de Valores, fechou em alta de 1,29% aos 78.474 pontos. O dólar hoje fechou em leve queda de 0,65%, cotado a R$ 4,11 na venda. As divulgações das pesquisas eleitorais e as incertezas, né, da eleição fizeram o dólar ultrapassar a casa dos R$ 4,00 desde o último dia 21. Neste mês, a alta acumulada foi de 10,2%, né, vale lembrar. E essa desvalorização do real ante o dólar começa a ter efeitos práticos no dia a dia, né, das pessoas. O aumento de preço atinge desde alimentos a aparelhos eletroeletrônicos, passando por combustível e produtos de higiene e limpeza. No setor alimentício, os mais afetados são os que usam farinha de trigo na base, como pães e massas. Por mais da metade do insumo ser importado, né? Vale a gente explicar aí por quê. E o aumento do dólar reflete diretamente no preço final aí desses produtos. Artigos de limpeza, higiene e beleza que usam produtos químicos importados como matéria-prima também devem ter os seus valores reajustados nos próximos dias. E você que está acompanhando aí, né, a gente pode ver comigo aqui no site da Dinheiro. Agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto. A gente vai falar de taxa de juros do cheque especial, que teve uma queda em julho, de acordo com dados do Banco Central divulgados hoje. Essa taxa, né, porém, chegou a 303,2% ao ano. E a redução foi de 1,7 ponto percentual em relação a junho. Essa é a menor taxa desde março de 2016, por incrível que pareça, né? E quando ela estava por volta, né, de 300,8% ao ano. As regras do cheque especial mudaram em julho. E se você não sabia, então é bom prestar atenção, né, nisso, porque segundo a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, os clientes que utilizam mais de 15% do limite do cheque durante 30 dias consecutivos passaram a receber uma oferta de parcelamento com uma taxa de juros menor que a do cheque especial definida pela instituição financeira, o que de fato é algo bem justo, porque esse juro é absurdamente alto.
O presidente Michel Temer afirmou hoje que o Brasil poderá instituir um sistema de senhas para limitar a entrada de venezuelanos no país. Em entrevista, ele disse que atualmente entram de 600 a 700 pessoas por dia pela fronteira de Roraima. E com as senhas, entrariam entre 100 a 200 imigrantes por dia. Temer também afirmou que o governo federal está aumentando o processo de interiorização dos imigrantes que permanecem no Brasil. Ou seja, está levando parte dessas pessoas para outros estados para diminuir a pressão, sobre o estado que faz fronteira. O presidente, entretanto, não detalhou como será a implementação das senhas, nem quando elas devem começar a ser usadas. Um problema aí, sério que, enfim, a gente precisa aguardar e entender os desdobramentos dessa situação e torcer para que as coisas de fato melhorem. E agora sim a gente vai falar, como eu já disse no início do programa, o nosso tema de hoje são os jovens na política e eu estou recebendo aqui a cientista política e astrofísica Tabata Amaral, candidata a deputada federal aqui por São Paulo, pelo PDT, E eu, antes da gente começar a conversar, Tabata, eu queria que o Gabriel, que é o autor da reportagem, da qual você é uma das personagens, explicasse um pouco para quem está aí nos acompanhando o contexto, o porquê dessa reportagem, e aí sim a gente começar o papo com você, tá, Tabata? Tá ótimo. Mais uma vez, obrigado, Gel. Boa tarde, Giovana. Boa tarde, Tabata. Obrigado pela sua presença aqui. Na verdade é o seguinte, primeiro a gente precisa explicar, essa reportagem a gente pensou em fazer ela porque existe um movimento de renovação na política e há uma série de movimentos fundados, instituídos de fato, mas o que a gente procurou detalhar são esses candidatos que passaram pela Fundação Estudar, que foi fundada pelo empresário Jorge Paulo Lemann, porque ele tinha uma visão de que ele queria ajudar a formar lideranças no país. E mais recentemente, o Lemann, a fundação tem 27 anos, e mais recentemente ele vem identificando que esse movimento de construção de um país melhor passa pela política, que é um pouco do que a gente vai falar aqui hoje sobre esse movimento de renovação. Então é importante deixar claro que a gente usa o título, os candidatos do Lemann, não são os candidatos dele, mas são candidatos que passaram por um processo de formação fundado por ele, que tinha essa visão e que hoje está em linha com esse pensamento de que sim, há sim necessidade de formação dessas grandes lideranças e pela via da política. Então eu queria começar aqui pedindo para você, Tabata, contar um pouquinho sobre a sua trajetória e até para explicar como é que Estudar, a fundação aparece na sua vida e como você foi parar em Harvard. Eu acho que um bom resumo do que me trouxe até aqui, o que me levou até a Fundação Estudar, são as grandes oportunidades que eu tive na educação. Eu venho da periferia de São Paulo, da Vila Missionária, fica na zona sul da cidade, e tive muitas oportunidades, com bolsas de estudo, com as Olimpíadas do Conhecimento. Isso me levou até uma escola particular, onde mais do que outra coisa, eu tive acesso a um mundo que eu não sabia que existia. Eu comecei a conviver com pessoas que falavam de faculdade, que falavam inglês, espanhol e tinham sonhos para si. E foi nesse ambiente que eu comecei a sonhar em ser astrofísica, então um sonho um pouco diferente, e comecei a participar de competições científicas, com uma bolsa de inglês e muito simulado, e participando de um processo um pouco diferente. Eu recebi bolsa em 6 faculdades americanas, uma delas Harvard, e quando fui para os Estados Unidos, eu passei num processo de bolsa da Fundação Estudar, que foi fundamental para eu poder me manter na faculdade. Então, mesmo que em Harvard eu tivesse bolsa completa, minha mãe estava desempregada. Eu tinha acabado de perder meu pai. Então, a bolsa da Fundação garantiu que eu pudesse trabalhar, ajudar minha mãe e me manter na faculdade. Sem contar as pessoas que eu encontrei e o tanto que te inspira estar ao lado de pessoas que estão fazendo coisas tão bacanas. Eu acho que é interessante, assim, imaginar que depois de você ter toda essa trajetória, assim, bacana, de esforço, dedicação, estudo, reconhecimento, eu imagino que sim, você teve muitas oportunidades de ingressar, convites para ingressar em várias empresas. E por que a opção de você encarar a política? Por que achar que talvez você possa fazer um trabalho melhor por essa via, né? Quando eu terminei a faculdade, eu voltei na hora para o Brasil. E comecei a me engajar com ativismo na educação.
Então, já trabalhei em diversas áreas, sempre tentando engajar a população para que a educação seja prioridade. E muita gente acha que isso é uma loucura tremenda. Ter abandonado empregos tão bons nos Estados Unidos e ter abandonado os empregos que eu tinha aqui para me candidatar. Mas quando você tem a visão que eu tive do Brasil, de quão pequenas são as possibilidades na periferia, quão grande é a desigualdade, o quanto que a educação transforma, eu sinto como se eu não tivesse outra opção. Então, acho que quando você se depara com esse Brasil que eu conheço, você tem que fazer alguma coisa para que as coisas mudem. Então, ou você joga a toalha, sai do Brasil e deixa para lá, ou você tenta mudar onde o problema está. E o problema do Brasil está na política. Não é que falta diagnóstico, não é que é difícil, não é que ninguém nunca fez. Falta vontade política, falta o maior engajamento da população. Então é um pouco disso que me move. E quais foram, você falou das dificuldades, quais foram as principais dificuldades que você encontrou e também o maior apoio, que eu acho que é muito bacana falar de como você montou a sua estratégia de campanha, né? Que é diferente do que a gente está acostumado a ver, né? O meio da política, ele não está feito para pessoas do bem, pessoas que seguem as regras, pessoas que se financiam da maneira correta, pessoas que fazem política de verdade, querem convencer as pessoas de um projeto que elas têm. Então, a todo momento é muito difícil você chegar na rua e falar com as pessoas, porque tem um custo, e a gente sabe que quem está entrando agora não tem os maiores financiamentos, e eu digo que a gente tem... É como se tivesse uma carta muito bem escrita e muito bem preparada e que você se dedicou muito. Mas se a gente não consegue pagar para ter o material, para falar com as pessoas, para pagar a gasolina, é difícil fazer campanha. E aí uma outra dificuldade vem também da expectativa que as pessoas têm em relação à política. Falando da periferia, a cada 2 anos vai alguém e te paga para pintar o muro da sua casa. Vai alguém te dar um emprego. Porque as pessoas sabem que elas não terão nada da política nos próximos 2 anos. Então elas tentam conseguir algo nas eleições. E você chegar e falar, olha, eu venho daqui... pensa sempre no individual. É difícil pensar nesse coletivo, que é o que mais importa, né? Justamente, porque estão tão acostumadas que não venha nada de bom da política que elas querem tirar o seu ali no momento. Então a gente ainda para mudar a lógica. E é difícil, e dá trabalho. Mas eu boto muita fé nisso. A estudar, a gente pegando aqui a questão da missão do Lema, ela é muito mais que só uma bolsa, né? Existe essa rede de contatos e conversando com os seus colegas que também seguiram esse caminho, os seus colegas ex-bolsistas de estudar, eles falaram bastante sobre a questão dos mentores e os exemplos que você encontra dentro dessa rede. Você conversou com gente lá dentro, conversou com algum grande empresário que falou assim, não, vale a pena assim, fazer a renúncia financeira, que é dolorosa, imagino, né, no início, para seguir adiante com a política? Eu conversei com muitos bons mentores que eu encontrei na Fundação Estudar, mas também conversei com muitos bolsistas. E eu queria focar um pouco nessa parte. Eu realmente só estou entrando para a política porque eu olhei ao meu lado e vi que eu não estava sozinha. Porque eu sei que um não faz diferença, mas uma bancadinha de 10, 15 faz. Então, quando eu comecei a ver que haviam pessoas que compartilhavam meus valores, que também estavam abrindo mão de empregos maravilhosos, veio muito um por que não, sabe? Por que eu não também tentar fazer alguma coisa? Então eu sou muito grata aos mentores que muito me ensinaram e quando eu falo da minha campanha, eu uso o Meta, eu tenho uma rede de voluntários, eu estou fazendo financiamento coletivo, então tudo isso eu aprendi com pessoas da rede. Mas quem me deu coragem mesmo foram os outros bolsistas, que não deixaram eu me sentir sozinha. É quase um movimento coletivo, né? A gente tem aí os movimentos que são coletivos de fato, que são de renovação política, que são o Renova BR e o Agora. E você eu acredito. Eu acredito. Eu sou bolsista do Renova BR e sou uma das líderes do movimento Acredito. Você pode me explicar, assim, em linhas gerais, o que pretendem esses coletivos e aonde que a Fundação Estudar e esses bolsistas da Estudar entram nessa teia de propósito de renovação? O Renova BR é uma organização de formação de lideranças públicas. Então, são 133 bolsistas que foram selecionados entre mais de 4.000 candidatos e por 6 meses tiveram um treinamento muito bom, acesso a aulas sobre gestão, economia, saúde, segurança, etc. Mas o Renova BR por si é uma organização plural, então não tem uma agenda, tem valores. Quando a gente fala do Acredita, é um movimento diferente. O Acredita tem milhares de voluntários no Brasil inteiro,
São 15 estados e a gente trabalha construindo uma agenda de combate à desigualdade, engajando as pessoas localmente e incentivando a galera que é comum, que a gente como agente a se candidatar. E aí a gente tem sim uma agenda. Eu acho que a Fundação Estudar tem a ver com tudo isso. Muitas das pessoas que me ajudaram a fundar o Acredito, ou que estão comigo nessa, eu encontrei na rede. Então, institucionalmente, a Fundação Estudar não tem nenhuma associação, mas ela uniu uma galera do bem nos últimos anos. Então, poder contar com essa rede, encontrar parceiros de batalha mesmo, é muito bacana. Esse encontro por afinidades mesmo, né? Porque são pessoas que compartilham os teus valores, estão em momentos de vida completamente diferentes, mas querem retribuir ao país. E falta isso na política. Então... O Lehman, quando fundou a Estudar, e ele como empresário de sucesso, ele tem métodos de gestão que são muito característicos dele. Você enxerga esses métodos, tenta empregá-los e enxerga eles como uma via salutar para a política? Eu vou só um pouco nerd agora, mas um dos conceitos mais arraigados da cultura 3G é a questão do OBZ. Então, explicando para quem está ouvindo falar desse termo pela primeira vez, a gente, quando vai fazer um orçamento, coloca 2 cenouras dá tanto. OBZ é o orçamento base zero. É, o orçamento base zero. E no OBZ você começa com quanto dinheiro você tem e você vai distribuindo nos itens. Então, na minha campanha, eu sei que eu vou ter muito menos dinheiro do que os grandes candidatos. Então a gente pega quanto dinheiro a gente tem na vaquinha online, quanto a gente espera arrecadar no total. E vamos dali, como que a gente distribui e por aí vai. Então eu acho que minha campanha vai ser muito mais eficiente por estar usando o ABZ, por mais nerd que seja. E você também tem voluntários nessa empreitada junto com você. Como que funcionou a mobilização dessas pessoas? Uma coisa que a gente fala muito com o meu time, o pessoal que está comigo, é que a mobilização ela começa nas redes sociais, mas ela tem que ir para as ruas. Senão ela não converte em voto, ela não converte em mudança. Então a gente fez um grande anúncio pelas redes sociais, falou onde a gente podia, falando, olha, queremos voluntários. Quem topa vir com a gente? É isso que a gente defende. A gente conseguiu 650 voluntários no estado de São Paulo até agora, que é um número muito grande, até comparado com grandes partidos. Então, quem quiser pode ser um voluntário. E a gente organiza treinamentos de acordo com as regiões. Então, a gente faz grupos de 20, 25 pessoas, fala um pouco da campanha, do que a gente defende, como que a gente trabalha. E essas pessoas se organizam em pequenos tempos durante a semana para ajudar a distribuir material, para conseguir espaços de palestra, para organizar rodas de conversa em casa. Então é um trabalho que requer muita logística, mas a gente conseguiu juntar muita gente diferente, quase 1000 pessoas, quando você fala de Brasil, tem os Voluntários Sem Fronteiras, que tá por uma causa. E isso é realmente demais. E eu acho que chama a atenção, só fazer um parênteses, Gabriel, a ideia de você ir até a casa das pessoas mesmo. Né? Isso acho que é também uma coisa que difere um pouco do que a gente costuma ver nas campanhas maiores, assim, sim. Né? Mais tradicionais. Eu brinco que a nossa desvantagem, no final das contas, vira a nossa arma. O que eu tenho é isso, é sola de sapato, é saliva, é criatividade. Então, o meu dia das 6 da manhã à meia-noite é para palestra. Quem quiser, reúne os amigos, a galera, a comunidade em casa, eu vou e bato um papo com eles. E pra gente ir nas ruas conversar com as pessoas. Eu tenho mapeado todas as feiras de São Paulo. Se alguém um dia precisar dessa informação, feiras livres. Tem muita. Então essa é a ideia mais ou menos, usar dados e usar muita gente voluntária. Quando a gente olha para as campanhas, né, tradicionalmente você tem a velha política que a gente chama, né? Como é que faz para se quebrar esses vícios da velha política e se dissociar dela? Você tem a sua vantagem porque você é muito jovem e apresenta a sua cara, então quando você fala de renovação, acho que as pessoas identificam de fato, né? Mas no geral, como é que você passa esse valor para o seu eleitor, potencial eleitor lá na ponta? Começando um pouco falando do cenário, eu confesso que eu esperava que a Lava Jato e os escândalos de corrupção tivessem um impacto maior no modo de se fazer política no Brasil. As pessoas ainda fazem caixa 2, as pessoas ainda compram lideranças. Eu nunca participei de outra campanha, mas eu me espanto muito com o que eu vejo na rua. Mas dito isso, fica muito claro que essa galera da política velha não sabe fazer campanha diferente. Não sabe usar vaquinha online, não sabe ter voluntário. Então eu acho que a gente vai mudar quando a população se der conta que já deu de votar nos mesmos. E eles começarem a perceber, poxa, esse jeito não funciona mais. Mas enquanto a compra de liderança, o Caixa 2 funcionar, porque a gente como população permite isso,
não vai mudar, porque eles não sabem fazer de outra forma e eles vêm ganhando dessa maneira. Então, o que eu estou fazendo é um experimento, é inovando, fazendo diferente. Eu espero que a gente consiga provar que é possível para a gente colocar alguns questionamentos. E, paralelamente, que a gente tem uma justiça que, de fato, puna as pessoas que estão fazendo o que elas estão fazendo hoje. Só vou pedir uma licencinha, só para a gente dar um alô para quem está acompanhando a gente. Tem muita gente acompanhando. E Cirineu Salvato, ele faz um comentário. Educação é base de tudo. E tinha mais uma questão. O Aguinaldo, olá, o Igor, Carlos, Raimundo, Rodrigo. Tinha mais uma pergunta de educação, mas como entraram muitos comentários... Eu acho que eu não vou localizar, mas era um comentário reforçando a importância que vê para o Brasil da educação, dos cursos de formação técnica, para que a pessoa já consiga um emprego. Eu vou pegar carona nesse comentário para fazer uma pergunta. Claro. Assim, como é que você se eleita, como você pode contribuir para que você veja mais Tábatas no futuro, né? Pela via da educação, que é uma bandeira tradicional sua? Para mim são 3 maneiras. Eu vou falar bem brevemente, a gente pode aprofundar. A primeira delas, eu quero estar na comissão de educação. Então, dia 0, quero estar na comissão, porque é ali onde as coisas são pensadas e acontecem, começam. E quando a gente liga a TV Câmara, as comissões são vazias. Então, são 15, 13 deputados, mas que trabalham todos os dias, que estão lá fazendo uma coisa de fato, são poucos. Então, objetivo número 1. O segundo é atuar em bancada com a galera que pensa como a gente, que compartilha valores, tem os mesmos objetivos de país. E o terceiro é criar uma espécie de gabinete ambulante. Então, o deputado ele tem um período ali do final de semana que ele volta para o seu estado. Por que não pegar uma parte desse período para ir em diferentes cidades, diferentes bairros, levar a formação política e quem topar participar dessa formação política poder discutir por 1 hora o que vai ser votado na próxima semana. É uma forma de você falar, olha, se você vier na minha formação, na aula, a gente fala do que vai ser votado. E de engajar as pessoas. Só nesses últimos tempos, eu encontrei 3 meninas que vão se candidatar nas eleições de 2020. Porque viram que tem uma menina que está se candidatando e que está quebrando a cara, mas que está conseguindo e está lutando. Que gera uma identificação e uma motivação para a pessoa pensar, por que não também, né? Exatamente, por que não também? Então eu acho que essa é uma 4ª maneira que eu nem estava prestando atenção, mas só de você tentar e questionar, muitas pessoas começam a considerar. Isso é muito poderoso. Você falou que não falta diagnóstico e a gente que está acompanhando os candidatos nas diferentes esferas, vem que são programas de governo e tem muita gente auxiliando e de fato parece não faltar diagnóstico nos diferentes temas. Mas no da educação, como você já esteve muito próximo disso, você consegue me citar alguma coisa que você já viu e que falou assim, poxa, isso é tão óbvio, então isso é uma coisa tão gritante que talvez tenha te estimulado a entrar para ser uma participante mais eficaz ali na via da política? Eu acho que o exemplo que mais simboliza o meu aprendizado é o de Sobral, no Ceará. Em 2014, eu trabalhei na Secretaria de Educação e em 2015 voltei para poder fazer pesquisa com outros 6 municípios. E Sobral fez um trabalho muito bonito na educação básica. E quando você olha o que foi feito, foram coisas pequenas, mas que requer um capital político gigantesco. Então, eles tiraram a indicação política para os diretores escolares, por exemplo. Passaram a usar uma seleção feita por uma consultoria. Capital político gigantesco para fazer isso, mas impacto ainda maior. Eles redistribuíram as escolas, então conseguiram fazer uma reorganização da rede. Eles levaram metas para as escolas. E aí tinha uma bonificação da escola, não do professor, associada a resultado. Pegaram os professores, trouxeram para a sala de aula e ensinaram tudo de novo. E falaram, vamos agora aprender a ensinar essas coisas. Então, são pequenas ações que não são coisa de outro mundo. E que fazem toda a diferença. Mas fazem toda a diferença. É gestão, é vontade e, de novo, só muda com a política. Eu vou fazer uma pergunta em 2, que eu acho que tem muito a ver com o sentimento dos outros bolsistas também. Acho que todos têm muito claro que esse movimento começou lá entre Fundação Estudar e que há uma chance de que alguns sejam eleitos e outros não. Sabe? É muito claro isso. E a gente tem que ser bastante realista, porque tem vários pretendentes que já investiram muito dinheiro e não conseguiram se eleger. Então,
A primeira é assim, se você não conseguir se eleger, como é que você vai se sentir sobre esse projeto que você se engajou? Eu penso muito sobre isso, todos os dias, obviamente. E para mim sempre ficou muito claro, desde o dia zero, quando eu tomei a decisão, que o meu ativismo, a minha luta pela educação deveria vir antes da eleição. Então, se eu perder, eu volto a ser uma ativista pela educação. Talvez eu volte a trabalhar na rádio, eu volto a trabalhar com as escolas, eu volto a fazer pesquisa, vou estudar um pouco mais. O que eu não posso é desanimar do meu objetivo principal, que é uma educação pública de qualidade, porque dessa vez não deu certo. E para mim, a eleição é uma maneira de erguer a minha voz, como a Malala falou quando ela veio para o Brasil. E ampliar, como se estivesse pegando o megafone e falando, olha, isso aqui é urgente. E eu acho que eu estou ampliando a minha voz. Então, nesse sentido, o impacto da eleição está sendo alcançado. Agora, se eu não conseguir erguer minha voz dessa maneira nos próximos 4 anos, aí é buscar outras maneiras de fazer pressão. E na outra ponta, se você for eleita, você pretende seguir uma carreira política de fato? Você se vê fazendo alguns mandatos no Congresso e partindo de deputada para senadora, e quem sabe aí até uma candidatura da presidência da República, como sonha o Lehmann, como entre os seus ex-bolsistas? Uma proposta que eu sempre me coloquei é nunca olhar para a política como uma carreira, porque eu acho que é aí que as pessoas se perdem, porque elas começam a não ter alternativa se não se eleger. E aí elas começam a fazer um monte de coisa no meio do caminho. Então, quero sempre ter uma profissão a qual votar. Seja dar aula, consultoria, alguma coisa para ter uma opção B muito boa. Mas, sendo eleita, a gente tem algumas regras de quem é do movimento Acredito. Então, a gente não pode abandonar mandato. Eu não sairia para ocupar posição alguma, seria deputada federal por 4 anos. E a gente acredita apenas em 2 eleições para o Legislativo. Então, tenho 8 anos para fazer um ótimo trabalho. O que eu faço dali em diante, eu não tenho ideia. Aí eu tenho que viver os próximos 8 anos. Mas, sem dúvida, o que te move muito é o que, de fato, transformou a sua vida, que é a educação. Que é a educação. E eu acho muito difícil eu trabalhar em alguma área que não tem a ver com a educação nos próximos anos, mas se eu descobrir que eu posso ter impacto maior em outra área, aí vamos nós, né? E aí é um novo desafio. Maravilha. Dá tempo de mais uma pergunta? Pode fazer mais uma. É só uma particularidade, porque eu vejo também uma pluralidade bem grande de partidos, e a gente está falando de política tradicional no Brasil. Fazer política envolve ser parte de um partido, que ali está alinhado a alguma provável ideologia. A gente sabe que essas ideologias não são muito bem aderentes quando você vai para a prática, mas está ali e você carrega aquele rótulo. Como é que você vê o partido? Por que você escolheu esse partido? Acho que vale uma... Falando um pouco para as pessoas o que significa estar em um partido hoje no Brasil, muitas pessoas não sabem que você precisa se filiar para poder se candidatar. E muitas pessoas me perguntaram por que não ser candidata independente. E a resposta é porque não é possível. E é uma pauta muito bacana da gente discutir. E quando eu tinha diante de mim 35 partidos, que não são 35 projetos de país, eu tinha 2 coisas muito claras na cabeça. A primeira é que o partido em que eu entrasse deveria priorizar a educação. E deveria ter uma pauta muito forte na educação. Então, dado que eu vivi em Sobral, no Ceará, e a plataforma que o PDT tem para a educação, para mim era a melhor proposta que eu vi, entre os 35. E deu um trabalhão olhar para isso. E a segunda coisa era garantir que o partido entendesse que eu venho de um movimento de milhares de pessoas, que eu venho de um movimento suprapartidário. E 5 partidos assinaram uma carta compromisso, que está disponível no nosso site, movimentoacredito.com, para quem quiser conferir. E esses 5 partidos foram PDT, PPS, PV, PSB e Rede. Então, o PDT uniu essas 2 coisas que eram importantes para mim. Essa carta compromisso com o movimento que eu represento e uma boa proposta de educação. Tem um comentário aqui que eu acho que é importante a gente mencionar, que tem a ver com educação, é o André Vieira. Ele está fazendo o seguinte comentário: acho que a alimentação dos alunos nas escolas está sucateada, a qualidade muito ruim, isso quando tem. Muitas vezes falta comida. Ele é um professor estagiário da escola estadual e ele menciona que isso aconteceu exatamente hoje na escola. Ele não cita a escola, mas ele diz que é uma escola do centro de São Paulo. E aí ele pergunta se você, Tabata, tem alguma pauta sobre este assunto. Só quero dizer quão importante é o comentário que ele trouxe. Eu estudei em escola estadual boa parte da minha vida
E pode parecer besteira, mas a fruta que eu comia, o feijão que eu tinha todo dia era da escola. Então a gente esquece que muitas crianças têm acesso a uma alimentação saudável na escola pública e muitas se motivam a estudar porque têm acesso a essa alimentação. E aí eu vou trazer de novo o exemplo do Ceará, porque eu acho que ele tem muito a nos ensinar com o Brasil. Eles fizeram uma coisa muito bacana que foi descentralizar a compra de alimentos. Então, tem um desperdício gigantesco quando você compra para uma rede muito grande. Você gasta muito com logística, você compra a quantidade errada, você não compra de acordo com a região. Então, eles começaram a, em grupos um pouco menores, fazer licitações locais. Você consegue investir numa comida de maior qualidade porque você não tem que transportá-la. O número que você compra é muito mais próximo da realidade e você consegue engajar produtores locais. E evita desperdício. E evita desperdício. Então, acho que muita coisa, a gente tem essa mania de pensar Brasil. Só que tem coisas que são locais. Então, acho que essa é uma questão a ser discutida junto com as escolas, porque vem mostrando muito impacto. Só para a gente meio que encerrar o tema da política, quando te chamam de política, você se sente ofendida? E como você responde isso na sua... Quando as pessoas geralmente chamam de político, elas estão falando que você está mexendo com política, como se você estivesse mexendo com drogas. Então, tipo, tem uma carga negativa muito pesada. Mas o que eu sempre falo é que eu sou candidata e eu sou uma ativista pela educação. Eu não me considero uma política. Eu sou cientista política, que é algo diferente. Então, eu sempre falo, olha, eu não sou política, não. Sou candidata, talvez venha a ser deputada no que vem. Mas o que eu sou é uma ativista. Então, eu não posso deixar que a minha causa seja esquecida em detrimento de uma posição de poder ou de uma carreira. Para mim, a política não é uma carreira. É um serviço que você faz em determinado período da sua vida e você pode continuar ou não. Então, eu não gosto muito, não. Tá ótimo. Obrigada, muito obrigada pela sua presença. Obrigada também, Gabriel. Obrigado, então. Pessoal, você quer encerrar? Posso? Dando um recado? Só muito obrigada por terem aberto esse espaço. As pessoas não gostam tanto de política que é muito difícil você poder falar sobre isso. Quem quiser conhecer mais sobre o projeto, Tabata Amaral SP nas redes sociais. E de maneira geral, façam alguma coisa esse ano. Não estou falando da minha candidatura, mas da política. Se engajem, pesquisem, se mexam. A gente só não pode deixar a política só para os políticos. Sem dúvida, Então, a gente sempre gosta de lembrar, né, o quanto o voto é algo importante e valioso, o poder que ele tem, então pedindo sempre para que de fato as pessoas votem de maneira consciente, que elas estudem sobre os seus candidatos, sobre as suas propostas. É isso que a gente também acredita, com certeza. Obrigada. Obrigada. Bom, agora a gente vai saber quais são os indicadores econômicos em destaque amanhã, quinta-feira, dia 30 de agosto. A Fundação Getúlio Vargas divulga o Índice Geral de Preços Mercado, o IGPM, que é considerado a inflação do aluguel. Analistas apostam em alta de 0,66% em agosto. E não esqueça de acompanhar também a programação da TV Dinheiro, direto dos estúdios da B3. Você pode conferir programas sobre economia, negócios e também dicas de investimentos. Se inscreve lá no nosso canal no YouTube, aciona a notificação, que assim você será avisado todas as vezes que um vídeo novo for publicado. Este foi o Dinheiro ao Vivo desta quarta-feira, dia 29 de agosto. Você pode conferir a nossa programação multiplataforma a partir do site da Dinheiro ou por meio das nossas redes sociais. Se você quiser rever esse programa, é só entrar no nosso perfil no YouTube ou no Facebook, que todo este conteúdo sempre fica lá à sua disposição. Um ótimo fim de tarde e até amanhã.